Boa noite, gente! Estamos na live número 194 e hoje nós vamos falar um pouquinho também de comportamento. Essa semana eu vim falando bastante sobre comportamento e vamos falar um pouquinho de filhos rebeldes. Se você tem um filho, filha, ou filhos ou filhas, e você vê eles como filhos rebeldes, peraí, vamos entender o que está acontecendo. Será que eles são rebeldes? Da onde vem esse comportamento? Olha só, vamos lá então. Já vou começar agora para que você já comece a captar a informação. Filhos rebeldes, pais, o quê? Vamos entender isso? Olha só, a rebeldia do seu filho mostra mais como você está se comunicando com o seu filho do que o próprio comportamento dito. Essa é a grande verdade. Quando você vê a rebeldia do seu filho, a gente consegue perceber de fora, a partir de estudos, a partir da neurociência. Boa noite, Wilker. Seja bem-vindo. Já vou tirar um print aí com o Wilker. Quando a gente olha o comportamento, boa noite aqui também a Serli. Sejam todos bem-vindos. Olha só, quando a gente olha o nosso comportamento do nosso filho, eu tenho uma filha, eu consigo ver a maneira de como eu estou me comunicando com a minha filha. Essa é a verdade. A neurociência diz que o nosso cérebro não processa coisas que não conhecemos, ou seja, o nosso cérebro não processa o desconhecido. Então a pergunta já começa aí, ó. A pergunta já vai começar assim. Nós, quando a gente nasce, ou nossos filhos quando nascem, eles têm medo? Roberto entrou na live aí, seja bem-vindo, Roberto. Quando a gente nasce com medo? Sim ou não? Não. A gente não nasce com medo. A gente nasce rebelde? Não. Mas espera aí. O que está acontecendo que tem um monte de adultos já, maduros, com medo? Tem medo de se expor, tem medo de falar o que pensa. Como pode... vamos começar pensando pelo medo, né? Como pode ter adultos com medo? Se a gente nasce livre de tudo isso, a gente nasce sem medo, a gente nasce sem rebeldia, o que aconteceu? É esse processo que eu quero trazer para vocês, para que vocês entendam por que o seu filho, se você tem filhos ou filhas, ou conhece filhos rebeldes, por que os filhos são rebeldes? Por que será? Olha só, se a gente nasce livre do medo, livre da rebeldia, o que aconteceu no processo? Vamos lá então, pegando o primeiro gatilho, que é o medo. Muitas vezes os pais, para nos corrigirem, e sem saber também, eles não tinham a inteligência emocional, a habilidade emocional para lidar com as situações do dia a dia, os nossos pais contaram histórias para nós. Vamos à primeira história. O filho aprontou e o pai diz para o filho: filho, se tu fizer isso de novo, o bicho papão vai te pegar debaixo da cama. Uau! Isso é uma verdade ou é uma mentira? A história que o pai contou é uma mentira, mas na mente de uma criança, que é um solo muito fértil, essa semente da mentira vai prosperar. Quando ele chegar de noite e passar pela cama, ele vai começar a sentir medo. O seu cérebro vai começar a liberar adrenalina. E a criança começa a sentir medo, mesmo sendo uma história mentirosa. Mas a criança, ela não tem o fator crítico formado, ela aceita tudo. Então, ali já está instalado o primeiro bloqueio, ela já está com medo. Existe um medo de passar por debaixo da cama. E a semente da mentira, ela produz o medo. Olha que interessante isso. Você já ouviu falar sobre o homem do saco, que leva as crianças, faz sabão? Olha quantas histórias a gente ouviu de mentiras, quantas histórias de mentira os pais contam para os filhos. Mas as crianças, não tendo o fator crítico formado, elas aceitam tudo, é um solo muito fértil, tudo que você plantar lá vai crescer. Será que a insegurança que as pessoas têm hoje de falar para outra pessoa o que pensa ou fazer uma própria live vem da onde? Tem muitos bicho papão na cabeça da criança, tem muitos bicho papão a respeito do que os outros vão pensar, a respeito do que vão falar. Tem o bicho papão debaixo da cama. E olha só, a mentira, a semente da mentira, nasce o medo. Não sei se você sabe, mas a neurociência diz que não tem circuitos, isso é ciência, não tem circuitos neurais que criem o medo. Como assim? Há circuitos neurais que criam a prudência, e isso é divino. E prudência é diferente de medo.
Não existe medo bom. O objetivo do medo é paralisar as pessoas. O medo, ele paralisa. Mas a prudência te dá bom senso. Quando você vai atravessar a rua, você olha para os lados, atravessa. Isso não é medo, é prudência. Isso é divino, porque olha só, está escrito no best-seller, a Bíblia, da seguinte forma: Deus não nos deu espírito de covardia. Ou seja, quando a gente nasceu, a gente não ganhou espírito de medo. Covardia, o sinônimo de covardia é medo. Nesse trecho bíblico, Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo. Ele nos deu um espírito de coragem e cheio de prudência. Então, medo trava. A prudência nos dá bom senso das coisas para a gente fazer o que é certo e guiar bons caminhos. Então aí a gente já começa a entender o comportamento dos filhos. E como essa semente prospera na mente de uma criança, mesmo sendo mentiras, que daí cria o medo, o cérebro não processa fantasia e nem do que é realidade. Tudo que passa aqui dentro, para o cérebro, é realidade. É por isso que você chora quando você assiste um filme. Quando você assiste um filme, o seu cérebro acha que está acontecendo com você. Por isso que você chora. Para a gente entender o contexto de Filhos Rebeldes. Estamos chegando lá, tá? Vem comigo. Olha só. O medo trava, a prudência dá bom senso. E por que você sente medo? Por que uma criança sente medo? Por que será? Porque o medo vem a partir de histórias que a criança ouviu, histórias essas sendo mentiras, é uma semente e se tornou muito fértil, ela prosperou, ela criou uma árvore. E a verdade gera o quê? Se os pais contassem a verdade para nós, olha filho, não existe homem do saco, mas existe pedófilos. Opa, é uma verdade. Aí a gente ia ter o quê? Prudência. Filha, não tem bicho papão debaixo da cama, há somente falta de luz. Falta de luz gera essa sombra aí, mas não tem nada. Opa, a verdade gerou prudência. E como o solo é muito fértil de uma criança, se nós contar a verdade para as crianças, elas vão ser prudentes, mas não vão ser medrosas. Vocês conseguiram captar isso? São pequenas informações, mas que fazem grande diferença. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que Cristo falou isso para nós? Porque ele sabia que a gente ouviu muitas histórias de mentira ao longo da vida. Por que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar de todos os medos, de todas as travas, vai libertar nós até dos comportamentos negativos, porque nós vamos entender como a nossa mente funciona. Olha só, a mente ela processa da seguinte forma: nós temos pensamentos que geram emoções, que geram sentimentos. Nós vamos chegar lá nos filhos rebeldes, fica tranquilo. Se você acha que seu filho é rebelde, assista essa live até o final. Vamos lá. Na nossa mente nós temos pensamentos que geram emoções, que geram sentimentos. A partir disso a gente tem uma ação, se repetidas vezes se torna um hábito e nós vamos ter uma atitude com isso que vai gerar um resultado. Esse resultado, a partir dessa atitude, é só para justificar e reforçar o que estamos pensando. É aí que eu quero entrar. Olha só. Eu penso naquilo que eu conheço. Porque uma criança, olha só, ela nasce sem nada. Como é que do nada ela se tornou rebelde? Como é que do nada agora ela tem medo? Você só processa o que conhece, a partir das experiências que você vive, do que você vê, ouve e sente, a partir dos nossos 5 sentidos. Olha só, e o que a inteligência faz? Nós somos seres inteligentes. Então desde pequeno a gente começa a aprender coisas. A inteligência é o quê? É a nossa habilidade de associar. Você sempre vê uma situação e associa com o que você já sabe. Mas talvez nós recebemos muitas informações limitadas, a partir de tudo que a gente via, ouvia e sentia, ou dos nossos 5 sentidos. Essa experiência produz um pensamento, esse pensamento produz uma atitude. E agora que nós vamos chegar lá. Se seu filho ou sua filha, ou seus filhos ou filhas são rebeldes, é uma atitude. Ou se eles são brigões, ou se eles gostam de gritar, ou gostam de fazer bagunça, na verdade, são pensamentos que eles obtiveram na experiência de vida que eles tiveram com os pais. Aí talvez você diga, não, mas meu filho foi criado na escola. Escola não serve para educar, você deveria corrigi-los. Ah, mas foi criado pelo avô. Avô não nasceu para criar o seu filho. É você, pai. É você, mãe, que tem que criar o seu filho, que tem que educar o seu filho. E agora nós vamos entender o porquê que os filhos se tornam rebeldes. Se nós nascemos sem medo, nós nascemos sem rebeldia. De onde vem o medo? De onde vem a rebeldia?
a partir de histórias que nos contaram, histórias de mentira, que são sementes, que prosperou na mente da criança, que ela não tem o fator crítico formado, e agora se tornou uma árvore. Agora é um adulto inseguro, agora é um adulto que tem medo, agora é um adulto rebelde. Ou seja, quando a gente vê o comportamento rebelde dos nossos filhos, a gente pode ver como nós se comunicamos com ele. Gente, a minha filha, ela tem 5 anos. Eu nunca encostei um dedo nela. Porque eu já sabia que as crenças dela estavam formadas a partir das histórias que eu contava para ela. Então eu sempre dialoguei com a minha filha. E a minha filha, ela é uma... Olha, não é porque eu estou falando da minha filha, mas a minha filha é uma criança muito educada, é uma criança que socializa muito fácil com as outras, se relaciona muito fácil com as pessoas. Eu nunca bati nela, eu nunca dei um tapa nela. Como assim, Rodrigo? Eu fui criado à base do laço. Os nossos pais não tinham inteligência emocional ou habilidade para lidar com nós. Eu também apanhei quando era criança. Apanhei muito. Mas não precisa. Hoje eu sei que não precisa. Dialogando eu consigo agora educar a minha filha. A minha filha me escuta, a minha filha me obedece. Às vezes eu tenho que entrar no mundo dela, porque o mundo dela é infantil, ela vê as coisas diferentes. Para tomar banho, por exemplo, eu tenho que entrar numa brincadeira, numa vibe para ela tomar banho, senão ela sai correndo e eu tenho que me divertir com ela, entrar no mundo dela. Então, quando vê, ela me obedece. Muito fácil, muito simples, sem dar um tapa nela. Vamos entender agora qual que é a nossa comunicação para os filhos. Por que os filhos se tornaram rebeldes? É aqui que eu quero entrar. Olha só, se eu for permissivo demais com meus filhos, não ter disciplina nem autocontrole, nem controle sobre eles, o que acontece? Eu crio filhos inseguros, filhos que são mimados. De novo, se eu sou um pai muito permissivo, eu permito tudo para meu filho, não tenho disciplina nem controle, não falo com autoridade, o que acontece? Eu crio filhos mimados, filhos inseguros. Se eu sou muito negligente, eu não dou atenção para o meu filho, eu não escuto o que ele tem para falar, ele vem contar uma história sobre o colégio que aconteceu, eu não dou bola, vou assistir uma televisão. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um filho que vai negligenciar várias coisas. Eu vou criar um filho que vai negligenciar muitas coisas. E vamos lá agora para o assunto de hoje. Olha só, agora nós vamos chegar no ponto. Se eu sou autoritário, eu sou muito duro com meu filho, que tipo de filho eu estou criando? Eu sou muito duro com ele. Para mim tem que ser tudo certinho, tem que ser 100%, eu não entro no mundo dele, às vezes para entender e compreender como ele pensa. O que vai acontecer? Eu vou criar um filho rebelde. Então se você olha o seu filho e diz, não, meu filho é muito rebelde, olha a maneira que você está se comunicando com ele. Se você foi muito autoritário, você provavelmente deixou o amor e afeto num nível muito baixo, você foi muito duro com ele e agora seu filho está repetindo os mesmos padrões seus. Tudo é na pancadaria, tudo é muito duro, é muito seco, é muito cognitivo, é muito racional. A pessoa se bloqueia para as emoções, a pessoa não consegue nem chorar. Talvez você disse para o seu filho, homem não chora. Talvez você diga, seja uma mulher forte, não chore. Essa autoridade, essa brutalidade no criar o filho, gerou um filho rebelde. E agora ele fala alto, agora ele grita, agora as coisas é no soco, agora as coisas é na briga. Ou seja, ele está espelhando nos pais. Ah, Rodrigo, mas eu falei para ele. Não adianta falar, as crianças não escutam o que você fala, ela enxerga o seu comportamento. Quer um exemplo? A minha filha disse que eu não gostava dos cachorros. A minha filha disse isso, eu falei, filha, não é que eu não gosto dos cachorros. Eu gosto de manter a minha área limpa onde eu estiver. Mas eu gosto dos cachorros, mas eu gosto de manter a distância. Não sou aquela pessoa que vive com um cachorro no colo, não sou. Mas eu gosto de manter a distância. Mas depois eu fiquei pensando assim, como é que minha filha disse que eu não gosto de cachorro, se eu nunca falei que não gostava de cachorro? Porque um dia ela viu eu chotando o cachorrinho dentro de casa com o pé, eu dizendo, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. E tava chotando o cachorro e ela falou assim, pai, eu não gostei daquela atitude. Tá aí. Ela não escutava o que eu falava. Ela vê o meu comportamento. Vocês conseguiram captar? Então, se eu sou muita autoridade, sou muito autoritário, o que vai acontecer? Eu vou criar um filho rebelde. E olha só, o segredo, na verdade, é ser um pai parceiro. Autoritativo. O que é autoritativo? Autoritativo é um pai que tem disciplina, tem controle, mas ele lembra do amor e afeto, ele é muito parceiro, ele está junto, ele entra no mundo da criança
e vai criar um filho com autoestima elevada. Aqui o Wilker colocou aqui, a minha filha tem 8 anos e eu também nunca precisei agir com palmadas na educação dela. Devemos ser uma extensão dos sentimentos, muito boa essa frase, devemos ser uma extensão dos sentimentos dos filhos, mantendo um diálogo diariamente sobre o certo e o errado. Demais, Wilker, até vou tirar um print aqui. Olha só, demais. Eu nunca precisei tocar na minha filha para ela ser educada. E é uma pessoa que se relaciona bem, é uma pessoa que me escuta, é uma pessoa que me obedece. Caramba, como assim, Rodrigo? É justamente o comportamento, como você se comporta. Se você é uma pessoa, um pai ou uma mãe que fala muito alto dentro de casa, não é assim, pá, 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 é tudo no tapa, você está criando um filho que no futuro vai agir assim com as suas próximas gerações. Porque a semente, ou se você contou histórias mentirosas sobre o homem do saco, você tem que contar a verdade, ó, existe pedófilos, existe um perigo, o perigo é real, mas contar a verdade, a semente da verdade vai fazer uma criança que vai ter prudência, não vai ser uma criança medrosa, mas vai ter prudência, e a prudência é um bom senso, a prudência é divina, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem. A prudência vai fazer você andar em bons caminhos, não porque você tem medo, mas porque você é prudente, você sabe o que é o bom e o errado, assim como o Wilker colocou aqui no comentário. Então, na verdade tem que haver um equilíbrio entre ser um parceiro, às vezes tem que ser permissivo, às vezes a única coisa que não dá para fazer é negligenciar, não dá atenção para o seu filho. Depois você vai pedir atenção para o seu filho quando você estiver mais velho, ele não vai te dar porque ele não recebeu. Ninguém consegue dar para alguém algo que não tem. Aí, esse era o ponto que eu queria chegar dessa live. Ou seja, os nossos filhos são nossos espelhos. Os nossos filhos, eles estão não ouvindo o que a gente diz, mas o que a gente mostra para eles em atitude. Lembra que eu falei ontem, se eu não me engano, que Jesus nunca disse eu te amo para ninguém? Mas a sua atitude foi de amor. É por isso que move as pessoas, é por isso que isso aí se estendeu por milênios. Porque a atitude de amor faz com que a pessoa sinta amor, se sinta amado. Ou seja, nós como os pais, nós temos que ser parceiros, autoritativos no sentido de que ter disciplina, controle, mas mostrar amor e afeto e também ser parceiro dos nossos filhos. Também dar atenção para eles, não negligenciar. Porque um dia nós vamos querer cobrar a atenção dos nossos filhos e ele vai dizer, pai, você nunca me deu atenção. Esse é o ponto. Ou seja, quando a gente olha os nossos filhos e a gente diz, nossa, meu filho é muito rebelde, a gente está vendo mais como nós se comunicamos com eles. Essa é a questão. Então, gente, assista essa live de novo e novamente para entender como a nossa mente funciona. Nós ouvimos muitas histórias de mentira. Ah, o bicho papão debaixo da cama. Gerou medo. Nós, sendo crianças, a gente não critica nada. É um solo muito fértil. A semente do medo prospera, que é a mentira. A mentira é a semente do medo que prospera. A verdade, quando a gente diz assim, ó, filho, há pessoas e pessoas. Existe pedofilia, é assim que funciona. Você conta a verdade para o seu filho, é uma semente da verdade. Vai prosperar como na criança? Como prudência. A prudência é um ótimo senso, é um bom senso, isso é divino. Lembrando, não há circuitos neurais que criam medo, isso é ciência. Mas há circuitos neurais que criam a prudência. O medo é a má utilização da imaginação. O medo é uma fantasia criada por histórias de mentira. Por isso que temos que contar a verdade para os nossos filhos. Assim, vai nascer neles a prudência. Eles vão agir prudentemente, eles vão saber o que é certo, o que é errado. Mas não vão travar, porque o medo, ele serve para paralisar as pessoas. Perceba alguém que tem medo, ela paralisa, ela não tem coragem. Ela não tem coragem de falar o que pensa, ela não tem coragem de mudanças. Porque há muitas histórias de mentira, é o bicho papão, é o homem do saco. E numa situação real, ela não vai conhecer o que seria verdade, o que daria prudência para ela. Cai no engano. Gente, é demais como a nossa mente funciona. A mente de uma criança, para você entender, ela não critica nada. Tudo que você semear ali na mente da criança vai prosperar. Mentiras vai prosperar o quê? O medo. A verdade vai prosperar o quê? A prudência. Não existe medo bom. Todo medo te limita. Mas existe a prudência. Você não deve nem chamar de medo quando você vai atravessar a rua e olhar para os lados. Não é medo que você sente, é prudência, é inteligência,
Isso vem do alto, vem de algo maior do que nós. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de coragem. Ou seja, nós nascemos como um CD virgem, totalmente limpo, sem experiência alguma, sem conhecer nada. Lembrando que a neurociência diz que o nosso cérebro não processa o desconhecido, não processa algo que não conhecemos. Então, como uma criança se torna rebelde, como uma criança se torna medrosa, a partir das experiências que ela viu, a partir dos seus sentidos, a partir das associações, isso é inteligência, a partir das informações recebidas, então agora ela gerou um tipo de comportamento. Ou seja, se seu filho é rebelde, você foi rebelde primeiro com seu filho. Se seu filho tem medo do escuro, você contou alguma história de mentira, ou alguém contou para ele uma história de mentira e você não corrigiu como pai. E não adianta me dizer, Rodrigo, mas meu filho é criado na escolinha. A escolinha serve para cuidar dele por um período de tempo, mas quem tem que corrigir e educá-lo é você, pai ou mãe. Pode ser duro isso, mas é a verdade. Mas foi criado pela avó. A avó não nasceu para criar seu filho. Você é o pai, você é a mãe, você tem que cuidar. Gente, isso é demais. Quando a gente começa a entender a nossa mente e a gente começa a entender os comportamentos. Quando eu olho uma criança, eu já tive experiência, não vou falar nome aqui, senão dá treta. Mas olha só, eu já vi crianças sendo rebeldes, crianças destruindo tudo. E eu vi os pais assim, loucos, querendo bater geral. Eu falei, não vai resolver nada. Porque eu olhava o comportamento das crianças, olhava o comportamento dos pais. Eu sabia que o problema estava nos pais e não na criança. A criança nasceu livre, sem saber nada. Como é que ela está agindo assim? Ela vivenciou, ela experimentou isso repetidas vezes, até se tornar um pensamento bem fixo, que gerou emoções, que gerou sentimentos. Esse sentimento se alojou na carne e agora ela tem uma atitude. Essa atitude é o resultado só para realmente responder aquele pensamento. Aí eu falei, o problema não está na criança. Aí teve uma brecha na conversa com os pais, eu falei, o problema não está nas crianças. O problema está no comportamento de vocês. Aí eu fiz uma análise. Olha como vocês estão gritando com as crianças. Olha como vocês batem nas crianças. Essa semente, ela vai prosperando de geração em geração. Tem que acabar em você. Essa semente da mentira. Essa semente que tem que ser tudo na porrada. Porque senão a geração futura vai agir exatamente igual a você. Eles levaram um choque. Sério mesmo. Vou tentar entrar mais nas brincadeiras das crianças. Porque às vezes a gente tem que entrar no mundo da criança. Porque a percepção da criança é outra. Quando eu peço para minha filha tomar banho, ela sai correndo. Aí eu já me divirto, eu tenho que sair correndo, tenho que inventar uma brincadeira, pegar no colo, erguer de cabeça para baixo e fazer todo um auê. Mas eu entrei no mundo dela. Então ela se sente conectada comigo. E essas experiências ela vai levar para toda a vida. E qual que é a experiência, Rodrigo? Eu tive um pai presente. Eu tive amor. Uau! Isso aí é muito forte. E outra, lembrando, quando a criança se sente conectada, se sente amada, o que acontece? O que está escrito na palavra de Deus? O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Não lança só uma parte do medo, lança fora todo medo. Uau, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Olha só, o Wilker colocou, a educação de um filho começa no berço. Isso é fato, independentemente de classe social. É isso aí, Wilker. Acho que nós conectamos com a mensagem. Quem assistir posteriormente, reflita agora. Quando vê seu filho agindo de uma forma que você não queria, analise o seu comportamento primeiro. Analise a sua fala, o seu tom de voz. Analise se você é agressivo ou não. Porque você está transferindo para o seu filho, transferindo o medo, transferindo a rebeldia, transferindo o ódio, transferindo a raiva, transferindo a reclamação que vem de você. E talvez você vai dizer, então a culpa é dos meus pais. Seus pais também não tinham habilidade emocional, eles não têm culpa, eles não tinham inteligência, eles não tinham o poder da informação que temos agora, que é na palma da mão. Eles não têm culpa. Você deve honrar os seus pais, independentemente de quem eles foram para você. Você sabendo disso agora, você cuida do seu filho. Você sabendo disso agora, você honra seus pais igualmente. Não tenta colocar a responsabilidade pelos seus pais. Você é adulto agora. Eles te deram uma vida. Honrar e pai e mãe. Não importa como, mas tem que honrar pai e mãe. Então, não culpe seus pais também. Não generalize o que eu estou falando aqui. Então, gente,
essa foi a live de hoje. Espero ter passado a mensagem que eu queria passar. Que a gente possa entender que a criança, ela vem totalmente livre, liberta de qualquer tipo de comportamento. O comportamento que ela está tendo agora, ela aprendeu de alguém, principalmente de quem é autoridade sobre ela. Pais, educadores, professores, avós. Se foram criados pelos avós, os avós são autoridade. Se os avós foram muito permissivos, agora é uma criança mimada. Mas é sua responsabilidade corrigir como pai e como mãe. Ah, mas as escolas foram negligentes. Quem tem que dar atenção para o seu filho é você, pai ou mãe. E ter amor e afeto, porque o amor lança fora todo medo, como está escrito na palavra de Deus. Se você é autoritário demais, para um pouco, dá mais afeto para a criança. Equilibre um pouco esse autoritarismo para que não criem filhos rebeldes. Sejam mais parceiros, sejam autoritativos, ou seja, seja equilibrado. Seja negligente, seja parceiro, escute a criança, vai criar uma criança com autoestima elevada. É a melhor coisa que tem. O Wilker colocou, ser exemplo, exatamente. Resumindo todo o contexto que eu trouxe aqui, seja exemplo para os seus filhos. Então, ao analisar o comportamento dos seus filhos, da sua criança, das suas crianças, você vai ver a forma que você está se comunicando com ele. Eles estão se comportando da mesma forma que você está agindo. Seja exemplo. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero ter transmitido essa mensagem a todos os pais, a todas as mães. Lembrando, quem tem que criar nossos filhos somos nós, os pais, os responsáveis. Não é a escola que vai dar a educação, não é os avós, não é o tio, não é a tia, somos nós. Vamos entregar a semente da verdade para nossas crianças, para que eles tenham prudência e não tenham medo. Vamos ser mais pacientes, vamos entrar no mundo das crianças para compreender a maneira que ele percebe o mundo. Vamos ser parceiros, vamos ter disciplina e controle, mas nunca agressividade, para que essa semente não vá mais longe de geração em geração. Tem que acabar aqui com nós. E quando eles se sentirem amados, quando a criança se sente amado, o amor lança fora todo medo. Vão ser crianças seguras, crianças com autoestima elevada, crianças sábias, prudentes e não medrosas e não rebeldes. Eu vou ficando por aqui, gente. Grande abraço, foi um prazer conversar com vocês. Deixa eu tirar um print aqui. De coração, todo dia uma mensagem que pode ajudar você. Compartilhe essa mensagem. Se você pegou alguma informação, joga para frente. Vamos espalhar o bem para todo lado. Lembrando, pequenas atitudes transformam o mundo. E juntos somos mais fortes. Sozinho eu posso construir apenas um muro, mas juntos a gente pode construir uma muralha. Até amanhã.